Junho de 2012. Às margens da estrada de Cotia, na Grande São Paulo, moradores encontram sacos plásticos pretos jogados no acostamento. Dentro deles, restos humanos esquartejados. O Brasil ainda não sabe, mas aquelas partes pertencem a um dos homens mais ricos do país. Os restos são encaminhados ao Instituto Médico Legal de São Paulo. A perícia confirma em 48 horas. O corpo pertence a Marcos Kitano Matsunaga, 42 anos, herdeiro do grupo alimentício Yoki, avaliado em bilhões de reais. Marcos Kitano Matsunaga era nipo-brasileiro, descendente de uma das famílias mais influentes da indústria alimentícia nacional. A Yoki Alimentos era conhecida em todo o Brasil. Marcos era seu herdeiro direto. O delegado Paulo Sérgio de Souza assume o caso. A primeira pergunta é direta. Quem foi a última pessoa a ver Marcos Matsunaga com vida? A resposta chega rápido. A esposa dele, Elise Araújo Kitano Matsunaga. Investigadores requisitam as imagens das câmeras de segurança do edifício Panambi, em São Paulo, onde o casal residia. O que encontram nas gravações muda o rumo da investigação em poucas horas. As câmeras registram Elise Matsunaga na madrugada do desaparecimento. Ela carrega malas grandes e pesadas para o elevador do prédio, sozinha, em múltiplas viagens. Marcos não aparece nas imagens após aquele momento. O delegado Souza solicita os registros telefônicos de Elise. Os dados de localização do celular dela colocam Elise na região de Cotia na mesma noite em que os sacos foram descartados. A investigação passa a ter um único foco. Em 5 dias, a Polícia Civil tem evidências suficientes para prender Elise Matsunaga. Ela é detida em São Paulo sem oferecer resistência. Na delegacia, admite ter matado o marido, mas diz que foi um acidente. O caso explode na imprensa nacional. Uma ex-enfermeira cirúrgica do interior do Paraná, casada com um dos herdeiros mais ricos do Brasil, admite ter matado e esquartejado o marido dentro do apartamento de luxo do casal. Elise Matsunaga é quem mata o marido. Isso ela confirma desde o começo. Mas por que uma mulher que saiu da pobreza no Paraná para se tornar a esposa de um bilionário destruiu tudo o que tinha? O que aconteceu naquele apartamento? Elise Araújo nasceu em 1981, em Chopinzinho, município de 20 mil habitantes no interior do Paraná. A família não tinha dinheiro. Sua mãe, Maria, trabalhava como diarista. Elise cresceu em uma casa pequena, com poucos recursos. Na adolescência, decidiu que queria sair dali. Concluiu o ensino médio e se inscreveu em um curso técnico de enfermagem. Ela se formou como técnica em enfermagem e passou a trabalhar em centros cirúrgicos. Era competente. Colegas descreveram-na como disciplinada e calma sob pressão. Mas o salário de técnica em enfermagem não era suficiente. Em algum momento entre 2005 e 2007, Elise migrou para São Paulo. Foi nessa cidade que ela entrou no mundo da prostituição de luxo. Ela trabalhava para uma agência de acompanhantes de alto padrão. Os clientes eram empresários e executivos. O dinheiro era muito superior ao que ela ganharia como enfermeira. Em 2008, Marcos Kitano Matsunaga entrou em contato com a agência. Ele tinha 38 anos e era diretor de uma das maiores empresas de alimentos do país, o Grupo Yoki. Elise foi indicada para ele. O que era para ser um encontro comercial se transformou em um relacionamento. Marcos continuou a vê-la. Em menos de um ano, os dois estavam juntos de forma exclusiva. Em 2010, Marcos e Elise se casaram. A cerimônia foi discreta, sem o apoio da família Matsunaga. Os pais de Marcos nunca aceitaram a relação. Para eles, Elise não fazia parte do mundo deles. A filha Larissa nasceu em 2011. Elise havia chegado a um lugar que parecia impossível para uma menina de Chopinzinho. Apartamento de luxo no Brooklyn, carro importado, acesso à elite paulistana. Mas o casamento tinha problemas graves. Marcos mantinha casos com outras mulheres. Elise descobriu mensagens comprometedoras no celular dele mais de uma vez. As brigas eram frequentes. Na noite de 19 de maio de 2012, houve uma nova discussão. Elise encontrou mais mensagens no celular de Marcos.
Ele estava em casa, no apartamento do Brooklyn. A discussão escalou. Elise pegou uma pistola calibre .380. Ela atirou uma vez na cabeça de Marcos. Ele morreu no local. Era por volta das 22 horas do dia 19 de maio de 2012. Elise nasceu em Chopinzinho, município de 20 mil habitantes no interior do Paraná. A família não tinha dinheiro. Ela cresceu sabendo disso. A mãe de Elise, Dona Maria, criou os filhos com poucos recursos. Elise foi a que mais estudou. Ela se formou técnica em enfermagem ainda jovem. Elise trabalhou como enfermeira cirúrgica em São Paulo. O salário era insuficiente para a vida que ela buscava. Ela entrou no mercado da prostituição de luxo. Ela usava o nome Indianara. Trabalhava em agências de acompanhantes de alto padrão em São Paulo. Cobrava valores que representavam semanas do seu salário de enfermeira. Foi por meio de uma agência que Elise conheceu Marcos Kitano Matsunaga, em 2006. Ele era herdeiro do Grupo Yoki, empresa alimentícia avaliada em bilhões de reais. Ela tinha 24 anos. Ele, 36. O relacionamento durou 4 anos antes do casamento. A família Matsunaga nunca aceitou Elise. Eles sabiam de onde ela vinha. Em 2010, Marcos e Elise se casaram em cartório. Sem cerimônia, sem a bênção da família. Mas com toda a estrutura financeira do Grupo Yoki ao fundo. Em 2011, nasceu Larissa. Elise havia chegado a um ponto que parecia impossível para uma menina de Chopinzinho. Apartamento de luxo no Brooklyn. Filha. Sobrenome Matsunaga. Mas Marcos não havia parado de se relacionar com outras mulheres. Elise encontrou mensagens. Confrontou o marido. O ciclo se repetiu mais de uma vez. A família Matsunaga pressionava Marcos a se separar de Elise. O passado dela era visto como incompatível com o nome da família. Elise sabia disso. Na noite de 19 de maio de 2012, Elise encontrou novas mensagens no celular de Marcos. Ele confirmou que havia estado com outra mulher. A discussão escalou. Elise pegou uma pistola calibre .380. Atirou uma vez na cabeça de Marcos. Ele morreu no apartamento. Ela tinha 30 anos. Larissa estava no quarto ao lado. Marcos Matsunaga caiu no corredor do apartamento. Era por volta de meia-noite do dia 19 de maio de 2012. Larissa dormia no quarto ao lado. Elise não chamou o SAMU. Não ligou para a polícia. Ficou no apartamento por horas com o corpo do marido. Na manhã seguinte, Elise comprou materiais em uma loja de construção. Ela começou a desmontar o corpo de Marcos em partes. Usou facas e uma serra. O processo levou mais de um dia. Elise dividiu o corpo em partes e colocou em sacos plásticos pretos. Foram pelo menos 6 sacos. Elise carregou os sacos para o carro. Ela dirigiu sozinha até a estrada de Cotia, na Grande São Paulo. Jogou os sacos às margens da rodovia. Elise voltou ao apartamento. Ela limpou tudo. Depois pegou Larissa, a filha de 1 ano, e foi para um hotel. Nos dias seguintes, a família Matsunaga começou a procurar por Marcos. Ele havia sumido sem aviso. Ninguém sabia de nada. A família registrou o desaparecimento na polícia em 22 de maio de 2012. A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito. Marcos era CEO de uma empresa com faturamento milionário. Em junho de 2012, moradores de Cotia encontraram os sacos plásticos. O caso saiu dos arquivos de desaparecimento e virou homicídio. A polícia identificou os restos em 48 horas. A polícia rastreou as câmeras de segurança do apartamento no Brooklyn. Elise aparecia carregando os sacos. Ela foi localizada em menos de uma semana. Em 6 de junho de 2012, Elise Matsunaga foi presa em São Paulo. Ela confessou o crime no mesmo dia. O Brasil inteiro parou para ouvir o que ela tinha a dizer. Em 6 de junho de 2012, Elise Matsunaga foi presa em São Paulo. Na delegacia, ela deu uma confissão detalhada.
descreveu como atirou em Marcos na sala do apartamento no Brooklyn, após uma discussão sobre traição e divórcio. Elise confessou que, após o disparo, Marcos ainda estava vivo. Ela atirou uma segunda vez. Em seguida, usou uma faca e uma serra para esquartejar o corpo. O processo durou várias horas dentro do apartamento. Elise disse que agiu sozinha. Colocou os restos em sacos plásticos e os transportou no carro da família até a estrada de Cotia. A confissão detalhada chocou investigadores com anos de experiência. O julgamento de Elise Matsunaga começou em maio de 2016, 4 anos após o crime. O júri popular se reuniu no Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa adotou duas teses: legítima defesa da honra e crime passional. A defesa argumentou que Marcos havia anunciado o divórcio e ameaçado retirar Elise do apartamento sem dinheiro. Ela temia perder a filha Larissa. Os advogados apresentaram um retrato de Elise como mulher traída e humilhada. O júri rejeitou as teses da defesa. Em 19 de maio de 2016, Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão. A sentença incluiu homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Em 2019, o STJ reduziu a pena para 16 anos e 3 meses. O tribunal considerou a confissão espontânea de Elise como circunstância atenuante. O caso se tornou objeto de ampla produção cultural. Em 2019, a Netflix lançou uma docusérie de 4 episódios sobre o crime. O livro Piquenique no Inferno, escrito pela jornalista Cláudia Colucci, também reconstituiu a trajetória de Elise. Em maio de 2022, 10 anos após o crime, Elise Matsunaga foi libertada em regime de progressão condicional. Ela havia cumprido a fração mínima da pena exigida por lei. Saiu da penitenciária feminina de Tremembé sem declarações à imprensa. Larissa Matsunaga, filha de Elise e Marcos, tinha menos de 2 anos quando o pai foi morto. Em 2022, ela completou 12 anos. A guarda foi exercida pela família paterna durante os anos em que Elise esteve presa. Elise Matsunaga hoje vive em liberdade, mas sua filha Larissa crescerá sabendo que a mãe matou o pai. Entre a mulher traída e humilhada e assassina que esquartejou friamente o corpo do marido, onde termina a vítima e começa algoz. O caso nos obriga a confrontar verdades incômodas sobre até onde pode ir um ser humano quando o amor se transforma em ódio. Se esse caso te fez pensar, deixe o teu comentário abaixo. Qual foi o ponto do caso que mais te surpreendeu? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. A próxima história verdadeira já está sendo produzida.